Pessoal, me fala uma coisa. Você tem dificuldade de entender clima em geografia? Pois, na aula de hoje, eu vou tentar ajudá-los com isso, para ninguém mais ficar decorando o clima ou sofrendo na hora de entender, porque é um pouco complicado, porque essa matéria da geografia, ela se aproxima um pouco com leis da física e tal, mas uma vez que você pega as regras principais, não tem como não entender clima. E aí você não fica decorando e não fica sofrendo e fica fácil. Então a gente vai aprender hoje os principais fatores climáticos que atuam nos climas, principalmente nos climas do Brasil. E clima é um assunto muito quente, né, pessoal? Porque a gente tá vivendo aí umas ondas de calor, então grandes são as chances de os vestibulares cobrarem questões que envolvem a climatologia, os fatores que influenciam nos climas. Então a gente precisa, de fato, ter segurança nesse assunto. Então vamos começar a aula de hoje. Os climas, os fatores climáticos e tudo que envolve a climatologia. Eu já começo a aula, né, com essa frase dizendo que clima não é tempo, porque muita gente acha que fala assim, nossa, hoje o clima tá frio, né? Ai, eu gosto quando tá esse clima frio, ou esse clima quente, credo, não vai embora, essa onda de calor. Isso não é clima. Você não pode falar, hoje o clima tá quente, hoje o clima tá calor. A gente tem que falar, hoje o clima tá tropical. Você entendeu, gente? E amanhã, como que vai estar? Vai estar tropical também. Porque clima é o nome do clima do lugar. Quem mora no sul do Brasil tem que falar, nossa, hoje o clima tá subtropical, né? Então depende de onde você mora aqui. Eu moro aqui em Campinas, aqui eu tenho que falar, nossa, que gostoso, hoje o clima tá tropical de altitude, porque esse é o clima daqui de Campinas, de São Paulo, etc. Então não é tempo. O tempo atmosférico, aí sim, hoje tá quente, hoje tá chuvoso, né? Hoje esfriou, enfim. Deu para entender, gente? Então não confundam clima e tempo. E o que compõe, o que é o clima, né? Então o clima tem esses 3 elementos principais que eu trago aqui para vocês, que é temperatura, umidade e pressão. A precipitação, que é a chuva, tá meio que junto aí com umidade, tá? Então, geralmente são esses 3 elementos: temperatura, umidade, chuva e pressão. Isso é o que o clima é. Então, quando você vai classificar um clima, você não pode só falar se ele é quente ou frio, porque você só tá falando da temperatura. O clima aqui de Campinas, ele é muito quente. Tá errado, né? O clima tropical de altitude é um clima quente. Errado. Ou melhor, meio certo. Porque se você fala só que ele é quente, você tá falando só de um elemento. Então, toda descrição de clima, você tem que falar da temperatura, se ele é quente, se ele é frio, e das chuvas. Quando que ele é chuvoso? Quando que ele é seco? Ele é chuvoso o ano inteiro? Ele é chuvoso uma parte do ano? Por exemplo, o clima aqui de Campinas, ele é chuvoso no verão e o inverno é bem seco. Essa é a característica de um clima tropical. Agora, por ele ser de altitude, né, Campinas, a gente tá mais ou menos a uns 700 metros de altitude, né, do nível do mar. Então, ele tem médias térmicas mais baixas que o clima tropical, por exemplo, de um lugar com uma altitude menor, o tropical típico. Ele não tem temperaturas tão baixas, igual a gente aqui de Campinas, ou quem mora em São Paulo, por exemplo, né? É o tropical de altitude. Então, você vê que... Agora, e a pressão, Rafa? A pressão tem que falar? A gente não fala pressão, não é? Mas ela influencia. Por quê? Se você mora num lugar muito alto, com uma altitude muito elevada, a pressão é menor. Se você mora no nível do mar, se tem alguém aqui que mora em alguma cidade litorânea, tem uma maior pressão atmosférica, né? Então, a pressão é sim um elemento climático muito importante. Mas, para descrever os climas, a gente descreve falando da temperatura e da umidade da chuva. Não esqueçam disso, tá bom, gente? Senão fica incompleto, certo? E quando? Então, o clima de Campinas, ele é quente. Ele é quente o ano inteiro? Não. Os verões são muito quentes. A primavera e os outonos
são quentes também, mas o inverno é ameno, né? Não dá para dizer que aqui em Campinas o inverno é muito quente, não é. Exceto anos de El Niño, né? O inverno aqui em Campinas é frio, não chega a ser rigoroso, não neva, né? Mas é um inverno que a gente fala em climatologia ameno, quer dizer, friozinho, ok? Então você vê que eu tenho que falar quando? Verão, inverno. Então, verão quente e chuvoso, inverno ameno e seco. Aí você descreve belezinha qualquer clima do mundo, certo? E aí a gente vem para os famosos fatores do clima. Todos esses fatores do clima, que são eles: latitude, altitude, as massas de ar, maritimidade, continentalidade e as correntes marítimas, eles afetam o clima do Brasil. Então, o Brasil não se livrou de nenhum desses fatores, não, tá, gente? Então, eu vou comentar fator por fator, pensando nos nossos climas brasileiros, certo? E aí eu pergunto: quais são os fatores que mais influenciam nos climas do Brasil? Se fosse para citar um fator, o fator principal é a latitude. Porque você percebe que o Brasil, ó, a maior parte dele tá entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ou seja, tá na chamada zona intertropical. Vocês já viram as faixas, as zonas térmicas, né, ou faixas térmicas do globo? Então, a gente tem a zona térmica intertropical, que é entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, com o Equadorzão no meio. Essa é a zona mais quente do globo. Aí a gente tem as duas zonas temperadas, norte e sul, e por último as duas zonas polares, né? Então são essas zonas térmicas. E o Brasil ocupa a maioria do seu território na zona intertropical, que é entre o Trópico de Câncer e o de Câncer, que é o do norte, e o de Capricórnio, que é do hemisfério sul. Então é muito, muito quente. E tem um trecho representativo no Brasil, bem na linha do Equador, que é só o lugar mais quente do planeta Terra, né? Mais quente no sentido de receber maior incidência solar o ano inteiro. Na linha do Equador, gente, a gente só percebe uma estação no ano, o verão. Claro que tem as 4 estações, porque a Terra gira, né? Fazendo primavera, verão, outono e inverno, mas você só percebe o verão, olha que louco. O oposto acontece também nas zonas polares. Você só percebe uma estação, o inverno o ano todo, né? Ou às vezes um curto verão, né? Um verão lá de 10 graus. Então não é tão perceptível. Agora, os lugares mais próximos aos trópicos, a gente percebe 2 estações, que são o verão e o inverno. E nas zonas temperadas, sim, você percebe as 4. São os únicos lugares do globo, tanto a zona temperada norte quanto sul, que dá para perceber a primavera, o verão, o outono e o inverno. Ficou claro, gente? Isso tem a ver com a inclinação da Terra, né? E a incidência dos raios solares, ou ora no Equador, ora nos trópicos, fazendo marcar, ser perceptíveis aí as estações do ano. Dito tudo isso, vamos voltar para nossa latitude. A latitude, que são aquelas linhas imaginárias, né, deitadas, para ficar mais fácil de lembrar. As longitudes são as linhas em pé. As longitudes são as responsáveis pelos fusos horários, pelas passagens das horas. Agora, as latitudes têm a ver com o clima. Lugar perto do Equador, muito quente. Lugar mais longe do Equador, ou quanto mais se aproxima dos polos, mais frio. E lembre-se que o Equador mede 0 grau. 0. Então, lugares de grau 1, 2, pertinho do Equador, são lugares de baixa latitude e muito quente. Quanto você aumenta a latitude, ou vai se aproximando do 90 graus, que é o extremo polo, né? O polo sul é 90 sul e o polo norte é 90 graus norte. Quanto mais alta a latitude, mais frio é. Então, relembramos aí a latitude. E olha o corpão do Brasil, né? Quase que totalmente ao norte do Trópico de Capricórnio. A gente só tem, gente, essa pequenina porção aqui
que é a região sul do Brasil, e pega um finzinho do estado de São Paulo, que é do clima subtropical, que está na zona temperada do planeta. Agora o resto está na zona térmica intertropical, ou seja, predomina climas muito quentes. Rafa, você falou só de uma coisa, só de quente. Lembra que o clima, a gente tem que falar duas coisas, a temperatura e a chuva? Qual o fator que determina se o Brasil é um país chuvoso ou seco? Então a gente vem aí falar de altitudes, de correntes marítimas, que tem tudo a ver com a umidade. Eu vou começar com as correntes marítimas, porque graças à corrente marítima quente, que passa aqui, ó, no litoral do Brasil, estão vendo, ó? Ela chama corrente quente do Brasil, por isso que o nosso litoral é chuvoso. Se fosse uma corrente fria, as correntes frias, elas têm as propriedades de deixar a água do oceano muito geladinha. E aí, quando chega a evaporar um pouco essa água, ela já condensa em cima do oceano. Porque tá tão fria a superfície que ela nem sobe um vapor. Ela sobe, perde força e já chove no mar, no oceano. Por isso que correntes marítimas frias têm desertos ao lado, né? É o caso aqui nessa imagem, dá pra ver, as correntes das Malvinas ou Falkland. Ela é uma corrente fria, tá vendo que ela tá vindo lá do sul, lá da Antártida? Ela deixa essa água, gente, gelada, gelada. O que nós temos aqui na costa? O deserto da Patagônia, na Argentina. Faz sentido, gente? Estão associando? Agora, graças a Deus, o Brasil desce, ó, do Equador. Se sai do Equador, é água quente. E a água quente, ela evapora, e como a água tá quente e a terra tá quente, ela entra essa umidade no continente, chovendo no continente. Por isso que todo o litoral brasileiro é bem úmido. Quem já viajou pra praia ou quem mora na praia sabe do que eu tô falando, né? Fica com a pele meio grudentinhas, né? Aquela sensação bem de umidade. Às vezes até as coisas na casa emboloram, panela, sapato, porque são ambientes realmente muito úmidos. Vamos falar da altitude? Será que a altitude é um fator que influencia muito o Brasil? Não, gente. Por quê? O Brasil, a gente não tem muitas terras muito altas, né? Claro que tem algumas serras que quem mora ali nessas cidades serranas sentem frio, as temperaturas são mais baixas. Por exemplo, Campos do Jordão, né? Campos do Jordão tem uma altitude muito elevada e, claro, quanto mais alto, mais frio. Então, lá sim é frio. Mas a maioria do Brasil, gente, não tem altitudes tão altas, tão elevadas, a ponto de baixar a nossa temperatura, se tratando do Brasil todo. Vamos falar do sul? O sul já é mais frio porque tá na zona térmica temperada, né? E ainda assim tem umas serras aqui, chamado Planalto Meridional. Então a gente tem as serras gaúchas, as serras catarinenses. Então a gente tem São Joaquim, que neva todo ano, né? A gente tem onde fica Gramado, frio, romântico, fundi, vinho, né, gente? Então é mais frio, são lugares altos, serranos. Mas só, o resto do Brasilzão não tem muita serra não, tá? Tirando aqui Serra do Mar, também aqui em São Paulo, Serra da Mantiqueira, não é? Então, tirando serras, o resto do Brasil, a altitude não é um fator que influencia muito. Tudo bem, galera? Então, latitude, posição na Terra. Altitude, distância do nível do mar. Tem a ver com a altitude. E correntes marítimas. Corrente marítima quente traz chuva, corrente marítima fria deixa o continente seco, por onde a corrente corta aqui do lado. Tem mais fator, agora é o sofrido, as massas de ar. Então, temos que conhecer as massas de ar que atuam no nosso território. São 5 massas, elas atuam o ano todo e cada uma tem um nome. Cada uma tem uma característica
e elas fazem aí uma baguncinha nos nossos climas, elas influenciam os climas. É um fator que influencia no clima. Vamos conhecê-las, né? Só antes eu vou mostrar rapidinho como a altitude e a latitude influenciam nos climas. Por exemplo, se a gente pega Belém, né, lá no Pará, pertinho do Equador, ó, 1 grau sul, colado no Equador, né? Olha as médias térmicas, 25 graus, é a média em Belém. Uma dica que eu dou para vocês, gente, passou de 20 graus, em média 25, já são climas bem quentes, ok? Como um clima quente, você não determina acima de 30, porque é a média anual. A média entre 20 e 25 já é uma média considerada quente. Agora, se a gente pega essa cidade aqui, ó, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Olha a latitude de Porto Alegre, 30 graus sul, então tá bem longe do Equador, né? Olha como cai a média, 20 graus. A média de Belém é 25, quase 26 graus. A média do Rio Grande do Sul é 20. Gente, 5 graus faz uma baita diferença. E lembrando que todas essas cidades estão no nível do mar, então nenhuma é mais alta que a outra, portanto, o que influencia é a latitude. Agora, se você olha essa, que a latitude é quase a mesma, estão vendo, gente? Beirando ali 27, 25, 24, então não muda muito a posição no globo. O que vai mudar é a altitude, dá uma olhada. Floripa, que tá no nível do mar, capital de Santa Catarina, a média daí uns 20 graus também, a média anual. Agora vamos pegar uma que tá bem alta, Curitiba. Curitiba fica bem em cima ali do Planalto Meridional, a 900 metros de altitude. Mais alto que aqui que eu tô em Campinas, né? Olha a média de Curitiba, 16 graus. É bem mais frio Curitiba, mesmo estando quase que na mesma reta, vamos dizer assim, né, que Floripa. Deu para entender, gente? Então, são fatores que influenciam no clima, a altitude e a latitude. Esses exercícios são tão comuns em vestibulares. Então, a gente vê aqui, né, a temperatura máxima e a mínima. Agora aqui influenciada pela proximidade do mar, maritimidade e continentalidade. Vocês sabiam que as cidades, por exemplo, aqui ó, Fortaleza, é uma cidade litorânea, praia, lindo lá, né, Fortaleza. São Luís, capital do Maranhão, também uma cidade litorânea. E vamos pegar uma cidade bem do interior, Goiânia, Campo Grande, estão mais no interior do continente. Isso vai influenciar no clima. É um fator chamado maritimidade e continentalidade. A maritimidade, ela faz com que essas cidades litorâneas tenham seu clima, o seu ar mais úmido, né? Por causa do mar ali perto. Com a umidade do ar mais alta, as temperaturas não sobem e não descem muito. Isso chama amplitude térmica. Então não temos gritos de amplitude térmicas grandes, né? Porque a água, ela segura o calor. Então esquenta de dia, mas à noite continua quente. A umidade do ar que faz isso. Agora, quando a gente pega cidades mais no interior, elas já são influenciadas por outro fenômeno chamado continentalidade. Então, o ar é mais seco, não é mais frio, tá, gente? É mais seco. Como é mais seco, de dia esquenta muito e à noite esse calor todo vai embora, porque não tem partículas de água para segurar esse calor. Então, de dia esquenta muito e à noite esfria muito. Temos uma grande amplitude térmica. É o que acontece nos desertos, né? Vocês já ouviram falar que no deserto de dia é super quente e à noite é super frio? É por causa, né, do ar seco. E quanto mais no interior o ar é mais seco. Vamos comparar? Ó, pega Goiânia. A máxima 36 graus. A mínima 8, vamos por 9 graus. Então, máxima 36, mínima 9. Olha a discrepância, grande amplitude térmica. Vamos olhar agora Fortaleza. Máxima 32, mínima 21. Você vê que não tem tanta amplitude térmica? Por que essa diferença?
por causa da influência da maritimidade ou da continentalidade. Isso acontece no mundo todo, tá, gente? E agora sim, a gente vai finalizar a aula de hoje com as massas de ar do Brasil que eu tava falando para vocês. Quais vocês têm que guardar, pessoal? Primeira massa de ar, a MEC, que é a massa equatorial continental. Essa massa, ela é muito quente, porque ela tá perto do Equador, e ela é úmida. Apesar de ela ser formada no continente, ter o C de continente, ela deveria ser seca, porque eu acabei de falar que no interior do continente é seca. Mas essa é uma exceção, porque ela é úmida devido à floresta amazônica, à umidade da floresta, né, que transpira, evapotranspira, né, forma rios voadores. Então, ela é uma massa muito quente e muito úmida, formando aí as chuvas convectivas. De dia esquenta, levanta o vaporzão, sobe, lá no alto é mais frio e chove reto. Então, ó o movimento de convecção. Quente, subiu, lá em cima esfriou, desceu. Igual o manto, lembra, pessoal? Então, chuvas também tem esse movimento convectivo. Próxima massa, que é legal vocês guardarem. A massa tropical atlântica. Essa daqui, ela tem uma atuação importante, porque ela é quente. Quando é equatorial e tropical, são ares, né? Massas de ar quente, porque estão em zonas térmicas quentes. Então, são quentes. E a de Atlântico, ela é úmida, porque ela vem do Oceano Atlântico, então carregada de umidade. O que elas causam? Elas causam muitas chuvas em todo o litoral brasileiro, né? Toda a costa aqui brasileira. E só que tem a chamada chuva orográfica, porque ela chega no litoral e se depara com a Serra do Mar. Então, causando chuva orográfica, que é a chuva que bate no relevo, chove de um lado e do outro lado fica seco. Tem nomes esses lados. O lado que chove chama barlavento e o lado do outro lado da serra, que fica mais seco, chama sotavento. Continuando, essa causa bastante desconforto para o Brasil, a massa polar atlântica. O nome já diz, se ela é polar, ela é fria, né? Então ela traz quedas nas temperaturas e ela tem uma maior atuação no inverno. Veja que no verão ela é tímida, no inverno os bracinhos dela, ó, invade bem o Brasil todo e ela causa esses três fenômenos que você precisa guardar. A friagem lá no norte faz baixar a temperatura aí na região norte, mas é questão de uma semana só. Então, o fenômeno se chama friagem. Na região sul e sudeste, ela causa as geadas, que deixa aquela grama cheia de gelinho, sabe? Geadas, ou seja, cai bem a temperatura. A gente aqui do sudeste tem costume de falar, nossa, tá geando hoje, tá muito, muito frio. E quando ela se choca no Nordeste com a massa tropical atlântica, ela causa fortes chuvas no inverno. Então, é bem comum no Nordeste, no litoral nordestino, chover muito nos meses de junho, julho, agosto, porque está se cruzando com essa massa tropical atlântica e causam chuvas frontais. São chuvas bastante violentas. Beleza? Agora, para ficar fácil, a massa tropical continental, ela tem pouca atuação, é uma massa quente e seca. No inverno ela até some, né? Porque tá frio, a massa polar tem mais presença ali no inverno. E a massa equatorial atlântica, gente, ela é quente, úmida, mas ali na linha do Equador, tudo é muito quente, muito chuvoso, né? Por causa da Amazônia. Então, ela não altera muito. As que mais vocês têm que guardar são a massa equatorial continental, que é da Amazônia, porque ela forma esses rios voadores, trazendo umidade aqui para a região sudeste. Eles se desviam nos Andes e descem para cá, todas essas nuvens de umidade. E a massa polar atlântica e a tropical atlântica. Então a gente terminou a aula de hoje sobre os fatores do clima. Beijo, meus amores. Até mais.